Olá pessoal, estamos aqui lendo os textos da Páscoa, que não é entre aspas, porque nós estamos lendo o texto da Páscoa, mas é entre aspas porque não são os únicos textos da Páscoa, né? Nós estamos aqui num resumo, né, dos pedaços interessantes para a gente ler nesse momento, mas nós estamos aqui relembrando isso durante essa semana, para que a gente possa ser impactado por essa verdade, constrangido por esse amor, impressionado por essa graça que nos alcançou, tá? Nós estamos em João. João é sublime. Se você nunca leu João, leia João. Talvez possa ser uma leitura aí, quem sabe, das próximas aí da Bíblia, tá? Mas vamos lá. Vamos ler Jesus entrando em Jerusalém, tá? Em João, tá lá no capítulo 12, a entrada de Jesus em Jerusalém. João tem várias coisas aqui que não tem nos outros textos. João ele tem uma outra perspectiva. Ele traz um aspecto bem interessante, talvez um pouco mais espiritual, um pouco mais do amor ali. Então é bem interessante também, tá? Mas vamos lá. João 12, a partir do versículo 12. Nós vamos ler aqui, ó. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Quando eu li em Lucas eu falei Hosana, né? Não tem como, é característico dessa entrada triunfal. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus, bendito é o Rei de Israel. Você vai ouvir, né, na cantata de Páscoa, né, isso, porque é incrível. E aí ele continua, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muito interessante, muito legal. Aí tem a parte aqui no 13 de Jesus lavando os pés dos discípulos. Eu garanto para vocês que esse é um texto maravilhoso. Eu já Inclusive, acho que eu gravei a leitura dele aqui. Mas, enfim, vamos lá para a crucificação de Jesus. Está lá em João 19, tá? Tem toda a questão da condenação da morte por Pilatos e tal. Eu vou ler a partir do 17, tá bom? Então, vamos lá. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler as inscrições. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse: Eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. E isso cumpriu as escrituras que disseram: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minhas vestes, e foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, vulgo o João, que está escrevendo, disse-lhe: mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: essa é sua mãe. Naquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós estamos lendo o último evangelho, e é muito interessante que cada evangelho, apesar de muito parecido, como Mateus e Marcos ali, ele traz algo único a respeito desse fato, desse acontecimento. Assim como na nossa vida, nós trazemos algo sobre Deus, nós evidenciamos algo sobre Deus quando nós falamos dele, só nós conseguimos fazer, perceber ou entender pela nossa história, pela nossa vivência. E muitas vezes nós pensamos assim: nossa, eu tenho essa visão de Jesus, de Deus, de Cristo, e aí eu compartilho dessa forma, e o outro traz
a outra forma que não é oposta e nem contraditória, tá? Mas ela é complementar e muitas vezes nós queremos unificar isso, a forma de expressar Deus, Cristo para as pessoas, mas há algo único sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, quando você for compartilhar de Jesus Cristo, quando você for compartilhar de Deus, do seu Pai, não tenha medo em trazer a sua singularidade, em contar o seu testemunho e revelar uma parte de Deus que só você pode revelar. Vamos continuar aqui. Jesus sabia que a missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam numa esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Tem algumas versões que traz em outra língua, né? Está consumado tetelestai. Não sei falar. Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem, nenhum dos seus ossos será quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Eu disse lendo Marcos, Mateus ou Lucas, não me lembro, os evangelhos anteriores, referindo a isso, que em algum momento fala, né, que nenhum osso de Jesus foi quebrado, foi apanhou, cuspido, rasgado, mas quebrado nenhum osso. E aí depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio, levou o corpo, estava com ele Nicodemos. Isso aqui só João conta. Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite, relatado em João 3, tá? Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloes. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Deixa eu virar para vocês aqui, né? No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiram-no do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e os outros discípulos foram ao túmulo. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Baixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, e também viu as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu, pois até então não havia compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Eu vou ler essa parte porque ela é sublime. E ela vai estar em algum teatro que você vai assistir, provavelmente. Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Baixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus.
Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subiu ao Pai, mas vai procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para o meu Pai e o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e disse: Viu o Senhor. Então contou o que ele havia falado. Rabone, meu Jesus, ressuscitou. Aleluia. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes dos judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Shalom, shalom, Adonai, shalom. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, e eles lhe encheram de alegria quando ouviram o Senhor. Quando o viram, perdão. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. E eles lhes disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, não acreditou. E aí, Jesus mostra para ele, enfim. Depois disso, 21. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco, ao amanhecer, e pescaram a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: Lancem a rede para o outro lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, saltou na água, e os outros ficaram no barco, puxando até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 9 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. E foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Então repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: Siga-me. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia reclinado perto de Jesus durante a ceia, perguntado: Senhor, quem trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Por isso, espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho deste acontecimento e que os registrou aqui, e sabemos que o seu relato é fiel.
Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Você me ama? Jesus vai dizer: alimente meus cordeiros, cuide de minhas ovelhas e alimente as minhas ovelhas. É muito interessante esse relato. João traz algumas coisas muito interessantes. Ele é o próprio discípulo a quem Pedro está dizendo aqui. Vemos que esses dois são amigos e é muito interessante ver eles juntos, ver eles também junto com Tiago, porque Tiago e João eram mais próximos de Jesus do que o restante, e nós vemos que eles continuam juntos ali, os três amigos, e isso é muito legal. Bom, chegamos ao último evangelho. Nós vamos ler Apocalipse 5 agora, mas eu espero que de uma forma muito especial essa palavra tenha penetrado ao seu coração, né, que você possa ter compreendido a verdade do evangelho. A palavra de Deus não volta vazia, e que o Senhor tenha ministrado ao seu coração através dessa palavra, que você possa meditar na Páscoa, que você possa meditar na ressurreição de Cristo, que você possa meditar na sua morte, que você possa refletir aí sobre todas essas coisas, tá bom? E vamos para o Apocalipse 5, um dos textos mais sublimes da Bíblia. Eu tenho certeza que você vai contemplar a glória de Deus na leitura desse texto. Vejo você lá. Até!